Neste vídeo vamos continuar nossa série de provas que existe reencarnação com o caso de Ryan Ramas. Seja bem-vindo, você está no canal Desvendando a Internet e vamos começar nosso vídeo falando sobre um dos casos mais impressionantes de pessoas que se lembram de suas vidas passadas. Ryan Ramas nasceu em Muskogee, Oklahoma, em 2004, quase 40 anos após a morte de Martin. Seus pais, Cindy e Kevin, eram cristãos protestantes. Cindy atuou como vice-escriturária do condado, enquanto Kevin era tenente do departamento de polícia. Ryan teve um atraso na fala devido a adenoides aumentadas, que inflamadas podem prejudicar a respiração e fala de crianças pequenas. As adenoides foram removidas quando Ryan tinha 4 anos e ele começou a falar em frases completas. Pouco tempo depois, ele começou a relatar memórias que foram identificadas com Marty Martin. Ryan contou sobre uma vida passada em que tinha 3 filhos adotivos, uma casa grande com piscina, um carro verde e gostava de usar óculos de sol. Ele trabalhou em uma agência, e falou muito sobre um Senator Five, em Nova York, embora não gostasse de Franklin Delano Roosevelt. Ryan disse ter viajado muito, visitando Paris e vendo a Torre Eiffel, além de ter ido à Europa de barco. As memórias de Ryan foram compartilhadas na creche e em casa, especialmente antes de dormir. Embora ele também tenha feito muitos comentários em resposta às coisas que via e ouvia durante o dia, ele estava especialmente inclinado a contar suas histórias antes de dormir. Para ajudar Ryan a se lembrar mais de sua vida passada, Cindy começou a pegar emprestado livros sobre Hollywood de sua biblioteca local. Quando Cindy trouxe um livro que incluía informações sobre o filme de 1932, Night After Night, Ryan viu uma foto de um ator que disse ser ele no passado. Infelizmente, esse homem foi um figurante no filme, e seu nome nunca foi usado. Em 2010, Cindy escreveu para Jim Tucker, da Universidade da Virgínia, sobre as declarações de Ryan. Ela incluiu a foto do extra em Night After Night que Ryan disse ser sua encarnação anterior. Tucker foi contatado por um produtor da série de televisão The Unexplained, expressando interesse em documentar sua pesquisa de reencarnação. Depois de sua primeira entrevista com Ryan, marcada para abril, os produtores do programa decidiram colocar o caso de Ryan em sua lista de prioridades. Eles identificaram um ator que acreditavam ser aquele que Ryan lembrava ter sido e o levaram de avião para Los Angeles, mas ele não reconheceu nenhuma casa ligada a esse homem. Ele, no entanto, reconheceu uma casa que pertenceu a outro ator, Wild Bill Elliott, que apareceu em Night After Night e que ele havia dito anteriormente ser seu amigo. Acontece que a equipe de produção fez a identificação com base em uma semelhança percebida entre o ator e o figurante em Night After Night, mas nada em sua biografia correspondia às memórias de Ryan. Um arquivista de filmes contratado para dar uma segunda olhada foi capaz de determinar o nome do figurante. Ele era Marty Martin. A pesquisa sobre a vida de Martin mostrou que ele se encaixava bem nas memórias de Ryan. Ryan tinha 6 anos quando voou de volta para Los Angeles e fez um tour pelos lugares associados a Marty Martin. Ele respondeu a todos eles, deixando poucas dúvidas de que essa nova identificação era correta. Em outra ocasião, quando Ryan viu uma foto de uma loja de laticínios que costumava ficar perto da casa de um dos amigos de Marty Martin, ele disse que o nome do proprietário era Jack. Tucker verificou os registros da cidade de Hollywood e descobriu que havia apenas uma loja de laticínios perto da casa do amigo de Marty Martin na década de 1930, e o nome do proprietário era Jack Schwartz. Tucker também encontrou registros de Marty Martin que havia trabalhado em Night After Night como assistente de diretor e que morreu em 1964. Martin nunca foi uma estrela de cinema, mas era amigo de vários atores e frequentava muitos lugares em Hollywood. Depois de pesquisar cuidadosamente a vida e as conexões de Marty Martin, Tucker e Cindy descobriram que muitas das coisas que Ryan disse que Martin havia feito ou visto eram precisas. Por exemplo, Ryan disse que Martin havia dançado com Ginger Rogers em um navio que ia para a Europa. Martin de fato viajou para a Europa de navio na época em que Rogers estava lá. Ryan também falou sobre como Martin havia voado em um avião pela primeira vez e como havia conhecido Rita Hayworth. Os registros mostraram que Martin realmente conheceu Hayworth e voou em um avião pela primeira vez em 1933. Embora os céticos possam argumentar que Ryan poderia ter aprendido essas informações de outras fontes, é improvável que ele tenha tido acesso a muitos dos detalhes que mencionou.
Por exemplo, Ryan disse que Martin costumava ficar em uma casa em Sherman Oaks que tinha um bar molhado e um espelho no teto. Essa informação não era conhecida publicamente antes que Tucker e Cindy a descobrissem. O caso de Ryan foi um dos muitos casos que Tucker documentou em seu livro Written to Life, que explora evidências de reencarnação em todo o mundo. Embora o mistério de como a reencarnação funciona ainda não tenha sido resolvido, casos como o de Ryan Hammond sugerem que pode haver mais na vida do que aquilo que podemos explicar com nossa compreensão atual do universo. Além de falar sobre a vida de Martin, Ryan comentou sobre o que acontecia quando alguém morria. Havia uma luz impressionante para a qual se deveria ir, mas todos voltaram em um novo corpo para viver novamente. Quando ele morreu, ele foi para um lugar de espera, em vez de ir para o céu. Em outra ocasião, Ryan disse a Cindy que a tinha visto do céu e que a conhecia de uma vida anterior. Ele disse que a havia escolhido como mãe para poder cuidar dela nesta vida. Ryan disse que se lembrava de estar no útero de Cindy e perguntou por que ela queria que ele fosse uma menina. Na verdade, Cindy queria muito ter uma menina. Ryan acrescentou que a viu chorar por muito tempo quando soube que seria um menino. Esse médico fez um teste e disse que eu era um menino. Você ficou bravo e disse que ele estava errado. Você queria que eu fosse uma menina. Mamãe, era aniversário do papai. Depois você foi a um restaurante comer e chorou muito. Cindy logo se arrependeu de seu comportamento nessa ocasião, que a envergonhou tanto que raramente falava sobre isso, mas não podia negar que o que Ryan havia dito era verdade em todos os aspectos. A identidade de Ryan com Martin foi expressa não apenas em suas memórias, mas também por meio de sua personalidade, emoções e comportamento. Tal como acontece com suas memórias, a maior intensidade de sua identificação comportamental com Martin ocorreu quando ele tinha 4 anos, mas nunca desapareceu completamente. Ele se lembra de ter sido gravemente arranhado por um gato, ele odiava gatos e tinha medo deles. Ele contou que gostava de ir a restaurantes em Chinatown. Quando seus pais o levaram pela primeira vez a um restaurante chinês, ele empregou habilmente os pauzinhos sem ser ensinado a fazê-lo. Em sua segunda visita a Los Angeles, Ryan estava animado e feliz por estar de volta aos lugares de que se lembrava, mas a viagem trouxe resolução e, depois disso, ele conseguiu viver melhor o presente. Depois de conhecer a filha de Martin, ele raramente mencionava suas memórias, a menos que fosse lembrado delas. Uma noite, 6 meses após a estreia de The Unexplained, A Life in the Movies em 30 de abril de 2011, Cindy entrou em seu quarto e descobriu que havia removido todas as suas decorações relacionadas a Martin, até mesmo sua Torre Eiffel de ferro e fotos de Nova York. Ele disse a ela que era hora de ser apenas uma criança normal. A influência da personalidade de Martin persistiu, entretanto, e aos 11 anos Ryan ainda amava a música dos anos 1950 e queria ir para Nova York. Ele continuou a ser fascinado por óculos de sol e gostava de usar camisas de botão. Enfim, Ryan foi observado por tantas pessoas que a possibilidade de que o caso fosse uma farsa inventada por seus pais para publicidade ou ganho financeiro pode ser descartada. É difícil ver como Cindy poderia ter fornecido informações a ele ou moldado seus comportamentos, mesmo que ela tivesse descoberto secretamente a identidade de Martin antes que ela se tornasse de conhecimento geral. A maioria das informações sobre Martin agora disponíveis na internet não estavam lá enquanto este caso estava se desenvolvendo. Nesse caso observamos que Cindy foi forçada a suportar o trauma junto com ele. Seu objetivo principal era encontrar paz para Ryan. Espero que tenham gostado dessa discussão sobre casos de reencarnação. Se vocês quiserem saber mais sobre esse tema ou compartilhar suas opiniões, deixem seus comentários abaixo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para receberem mais conteúdos interessantes como esse. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.